permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Fui eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Então, meus irmãos, vamos começando o vídeo de hoje. Então, vamos fazer a nossa oração para que possamos ter o auxílio do Espírito Santo de Deus aqui para nos ajudar na compreensão e também para que venhamos a praticar esse conhecimento adquirido aqui. Deus Todo-Poderoso, Eterno, Santo e Justo, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui em mais um vídeo do canal, Pai. Abençoa-nos aqui neste vídeo e nos proporciona o conhecimento e a sabedoria necessária para que venhamos a caminhar no caminho da verdade e combater toda mentira e todo engano, Pai. Nos auxilia e nos sustenta, nos auxilia da Tua forma e que Teu Espírito Santo se faça presente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é a Páscoa e vamos falar sobre esse evento, sobre essa data comemorativa que é bem antiga. Então, vamos começar sobre a sua origem. Da onde se originou a Páscoa? Vocês se lembram lá do tempo de Moisés que Deus enviou 10 pragas contra os egípcios porque eles não queriam libertar os israelitas da escravidão? Então, a Páscoa ela surgiu da 10ª praga. E como foi isso? Deus, na 10ª praga que ele enviou ao povo do Egito, ele disse a Moisés que avisasse para o povo israelita que pegasse um cordeiro de 1 ano, sem defeito, no 10º dia, pegasse esse cordeiro e quando fosse no dia 14 do primeiro mês, eles pudessem sacrificar esse cordeiro e assim se alimentar dele. E não poderia deixar nada sobrar para o dia seguinte. Se sobrasse, deveria ser queimado. E deveria o povo israelita pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas, ou seja, nos recantos da porta. Porque o anjo da morte iria passar entre o povo israelita e entre os egípcios e iria matar todo primogênito de cada família, ou seja, todo filho mais velho, todo filho que tenha sido o primeiro a nascer. E essa era a 10ª praga do Egito. E foi daí que surgiu a Páscoa. A Páscoa vem de Pessah, vem do termo hebraico, que significa passar por cima, ou então de passagem, que significa desse ato de passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e o anjo da morte passar por essas casas sem fazer nada, ao ver o sangue do cordeiro. E o que significaria isso, meus irmãos? Isso já era um indício do futuro vindouro, que era o cordeiro representava Jesus, que seria o sacrifício perfeito para com Deus, que ele derramaria o seu sangue para salvar a nossa vida. Então, isso já era uma simbologia do que estaria por vir. E quando Jesus veio, ele instituiu algo novo. Ao invés de sacrificar na Páscoa um cordeiro, assim como antigamente acontecia, Jesus ele instituiu, no lugar da Páscoa, do sacrifício do cordeiro, a ceia. A ceia dele foi o que prevaleceu e que permanece até os dias de hoje, no lugar do sacrifício do cordeiro, que é o pão que representa o seu corpo e é o suco de uva que representa o seu sangue, o sangue da aliança. Então, essa é a verdadeira Páscoa, meus irmãos. Agora, tratando por os dias de hoje,
o que tem a ver a verdadeira Páscoa, que foi instituída pelo próprio Deus, coelho, vemos ovos de Páscoa, o que será que isso tem a ver? Sinceramente, meus irmãos, isso não tem nada a ver. Isso de colocar um ovo, de colocar um coelho como símbolo da Páscoa, isso é obra do maligno. Isso é estratégia de Satanás para tentar corromper o brilho e ofuscar o brilho do Mestre Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebam bem, meus irmãos, o coelho, ele provém de uma falsa deusa pagã, que é a deusa Eostre. Essa deusa, ela é a deusa da primavera e ela é uma mulher que segura um coelho. E ela significa fertilidade, ela significa também ressurreição, ou seja, nascimento. E a partir daí se instituiu, a partir dessa falsa deusa, o coelho como símbolo da Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa de Deus, para poder ofuscar o brilho de Jesus. E podem perceber, meus irmãos, que na palavra de Deus vemos que o coelho, ele é um animal imundo. Então, mais um motivo da corrupção que Satanás tenta empregar na sociedade, para que as pessoas sigam esse engano e assim propaguem a mentira. E vemos que ele substitui o Cordeiro de Deus, que é um animal puro, um animal limpo, e ele coloca o coelho, que é um animal imundo, que está até nas Escrituras Sagradas. Em Levítico 11 vemos as carnes imundas, que não se podem comer. E Satanás, ele é muito astuto, porque ele tem corrompido a sociedade de várias formas. E vemos que ele fez isso, trocou o cordeiro pelo coelho. E também, meus irmãos, o que tem a ver o ovo de Páscoa? O ovo de Páscoa também é uma representação das antigas culturas, principalmente a cultura egípcia, que adorava falsos deuses e que vem daí esse amuleto, esse ovo, para tentar também propagar uma mentira que não tem nada a ver com Jesus, com a Páscoa verdadeira de Deus. Então, meus irmãos, o ovo de Páscoa também, ele faz parte desse engano. Não que seja pecado comer o ovo de chocolate, porque é o certo a se falar. Não existe ovo de Páscoa, não existe coelho de Páscoa. Isso foi instituído por Satanás. Isso foi para ofuscar o brilho de Jesus, para tentar apagar aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Meus irmãos, esse vídeo eu faço para tentar despertar aqueles que dormem, para tentar ajudar a ensinar aqueles que precisam de conhecimento, para sair do engano, para acordar para os tempos que estamos vivendo. Temos que acordar, temos que nos mergulhar nas Escrituras Sagradas, conhecer a verdade, porque a verdade liberta. E a gente conhecendo dessas mentiras, desses enganos, a gente não apoia Satanás, mas a gente luta contra isso. E é por isso que eu trago esse vídeo aqui, Pai, meus irmãos, para glorificar o nome de Deus, para que vocês possam conhecer a verdade, para que vocês não propaguem a mentira, não enganem as crianças. Olha só o tamanho dessa mentira, meus irmãos. Como é que pode colocar um coelho como figura principal da Páscoa, substituindo Jesus? Como é que pode dizer que um coelho, ele bota ovos? Como é que pode dizer que os ovos que ele bota são de chocolate? Então é uma mentira ligada à outra. E isso só provém de um, que é o pai da mentira, Satanás. Então, que vocês possam combater toda mentira, todo engano, porque Deus, ele não se alia com pessoas desse tipo. E se você é um cristão de verdade, você tem que lutar contra isso, porque isso é inaceitável para Deus. Um cristão que se diz seguidor de Jesus, seguidor da verdade, apoiar mentiras como essa. Então, não saiam espalhando isso para as crianças. Não ajudem
a enganar as crianças com essas mentiras, enganá-las com ovo de Páscoa, com coelho de Páscoa, coisa que não existe, coisa que é mentira, obra de Satanás. Então esse é o meu conselho de hoje, meus irmãos. É para isso que eu faço o vídeo, para ajudar vocês no estudo das Escrituras Sagradas, para que venhamos a estar mais próximos, muito mais próximos de Deus, porque os dias que estamos vivendo são terríveis. Então, ou você se apega com Cristo, ou você se apega com as Escrituras Sagradas, ou as pessoas não terão um final muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e espero vocês aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwá, nos permitir. Fiquem com a paz e com a Páscoa do Mestre Jesus. Amém.